Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Venho comentar as principais notícias nesse início de 2024. Bom, a gente sabe que, recentemente, o nosso presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, né, com a previsão do déficit zero, né, com a previsão... O que é o déficit zero? O déficit zero é a proposta de equilibrar as contas públicas, né, entre despesas e receitas, né, um equilíbrio. O governo federal está buscando equilíbrio orçamentário para as suas contas públicas federais, né? E também, além disso, previu o novo salário mínimo, 1.412, muito maior do que aquele 1.320, né? Retomando a política de valorização do salário mínimo, que o Lula tem isso como uma de suas principais medidas, uma de suas propostas consolidadas e feitas nos seus 2 primeiros mandatos, né, à frente da presidência da República. E também tivemos, né, o primeiro ano em que entrou em vigor o arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essas são as principais notícias que começou a valer esse ano de 2024. E também, né, esse ano vai ser crucial para a reforma tributária, porque vai ser necessário regulamentar alguns pontos da reforma tributária, né, regulamentar alguns pontos, até para ter, assim como a minha ideia da contribuição de melhoria, né, por exemplo, quando eu propus um incentivo à cobrança de contribuição de melhoria na gestão pública, eu também previ que a gente iria propor uma lei complementar para expor os tipos de obras públicas que atrai a cobrança de contribuição de melhoria. Tem que ver os tipos. E é necessária a regulamentação da reforma tributária, né? É essencial isso, tá? Então, 2024 vai ser o ano de regulamentação de vários pontos da reforma tributária que já foi promulgada, né, em sessão solene no Senado Federal, no Congresso Nacional. E a gente sabe do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é a proposta que substitui o teto de gastos, né? A gente sabe que o Brasil é um país complexo, né? Muitos críticos criticam o fato de que o governo está visando alcançar os 168 bilhões de reais para alcançar o déficit zero, para atingir a meta de cumprimento do déficit zero, precisa de 168 bilhões de reais. A pauta econômica está avançando, já aprovou os offshores, os fundos exclusivos, né? Offshores, fundos exclusivos, regulamentou as apostas esportivas, e a pauta econômica do Haddad está avançando, né? No Congresso Nacional já foi aprovada várias medidas, só a desoneração da Folha que gerou um mal-entendido no Congresso Nacional, a desoneração da Folha, né? Porque muitos congressistas criticaram o fato disso ter sido por medida provisória, a reoneração da Folha ter sido por medida provisória, né? E por que eles criticaram? Porque gerou uma certa insegurança jurídica, né? O Congresso Nacional aprovou a desoneração da Folha para 17 setores da economia até 2027. E já o Fernando Haddad publicou, né, o texto final da MP, né, prevendo algumas mudanças, limitação de créditos tributários, de compensação de créditos tributários, por aí vai. E isso gerou uma insegurança, porque a população, um empreendedor que não domina de lei, vai olhar para isso e vai falar: a gente segue a MP ou a lei aprovada pelo Congresso. Então, gerou uma insegurança jurídica nesse início de 2022, mas não foi forte o suficiente para abalar esse conjunto de notícias econômicas e sociais que tem crescido no Brasil, esses bons indicadores, desemprego 7,5%, né, caiu de 11 milhões de desempregados para 7,5%,
né? Algumas agências de classificação de risco têm dado uma boa nota para o Brasil. Então o Brasil está voltando aos poucos. A gente não vai conseguir construir tudo de uma vez, ou reconstruir tudo de uma vez. Mas a gente está retomando, Bolsa Família, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, o próprio PAC. Tudo está sendo reconstruído, né? Tudo está sendo lapidado, reconstruído, para que a gente possa continuar combatendo as marginalizações sociais e econômicas históricas infligidas ao povo brasileiro. É claro que a gente vai precisar ainda de muito tempo, de muita reflexão e muito trabalho para alavancar esse conjunto de medidas. O Lula teve que criar vários programas sociais. A gente sabe que historicamente, conforme eu já disse em outro vídeo aqui, historicamente a gente sabe que sempre tem uma crise financeira, quem paga a conta é a população, quem sofre corte são os programas sociais, quem sofre corte, além de sofrer os programas sociais, é a população. A população ainda sofre com a descontinuidade administrativa, uma crise na segurança pública, uma crise institucional entre os poderes. A saúde continua sendo a principal preocupação, como eu já falei em outro vídeo. O gasto da saúde continua sendo eminentemente privado, né? Segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Continua sendo a principal preocupação do brasileiro. Educação, poucas PPPs na área da educação, né? Gestores educacionais sendo punidos, né? Crianças saindo, não sendo punidos, que a gente tem a lei de responsabilidade educacional que não foi de 2014, do Plano Nacional de Educação que não foi colocado em prática. Enfim, a gente sabe que tem um conjunto de coisas, bastante temas que a gente precisa melhorar ainda nesse país, né? Os servidores não sendo devidamente valorizados, né? Programas sociais usados por pura politicagem, né? Um sistema político ainda muito em descrédito, a população descrente de política, né? Pessoas votando em candidatos que só querem se eleger ou se eleger, enfim, e não deixar uma boa biografia, um bom legado para a população, né? É claro que, além disso tudo, a gente sabe que tem a questão da saúde, da educação, do transporte, falta de alternativas financeiras para subsidiar, né? Subsídios, falta de subsídios, né? Nosso transporte está em crise de financiamento, a crise do padrão de financiamento do setor público, uma crise financeira, né? Uma crise fiscal. Então, assim, temos muito o que fazer mesmo, para melhorar a saúde, a educação, o transporte, a mobilidade urbana, tudo um conjunto das coisas que precisa melhorar, para o nosso povo ter mais vida, para o nosso povo ter mais qualidade de vida. Então a gente precisa entender que a gente está numa etapa de reconstrução. Reconstrução, o que significa a palavra reconstrução? Reconstrução significa retomar o que antes fora feito. Dilma foi impeachada, né? Sofreu um impeachment parlamentar, né? A gente sabe que o que aconteceu ali com Lula e com Dilma foi fatal para o Brasil. Não foi para eles, foi para o Brasil, porque a gente saiu de um ciclo a gente poderia ter iniciado já desde 2014, um ciclo de desenvolvimento que a gente poderia ter elevado as condições do Brasil crescer, né, economicamente, gerando emprego e renda, porque a gente tinha saído do mapa da fome da ONU em 2014, final de 2014. A gente estava em pleno emprego, os programas sociais estavam todo vapor. A democracia brasileira, apesar desses golpes institucionais ao longo da história, se forjou na luta de todos nós, brasileiros e brasileiras. Nossos fundamentos econômicos são sólidos, né? As metas, o tripé, né? O famoso tripé macroeconômico, né? Câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário. A gente sabe disso. A economia brasileira é sólida sim. É preciso só uma reforma administrativa para a gente racionalizar melhor os gastos, melhorar a gestão das coisas, melhorar a eficiência da máquina pública e, por fim, dar uma qualidade para a população, uma qualidade dos serviços públicos. Então, eu quero dizer que é com grande
É orgulho que eu digo, temos muito o que fazer. E que a gente tenha um ano de 2024 de muita saúde, muita paz, muita felicidade, muito sucesso, não só para mim ou para qualquer outro, mas para todos. Para todos. A gente tem um país grande de pessoas batalhadoras, de fé, de serviço e de amor, incansável. Muito obrigado.